Salve fiel, rapaziada, vamos para as últimas notícias do Coringão nesta terça-feira, fiel. Tem notícia importante, tem jogador que pode sair e tem jogador chegando, fiel. E quem tem que chegar é você também. Chega representando com like, porque tem muita notícia, muita informação em primeira mão do Corinthians. Fortalece, fiel, e vamos lá. Registro feito. Vamos falar do Corinthians, Letícia Beppler, porque depois de todo esse sucesso, título contra o Flamengo, já começa a surgir aquele tipo de especulação de que clubes do exterior, ou da Europa, ou do mundo árabe, poderiam se interessar em alguns jogadores do Corinthians, e dois deles são mais mencionados: Yuri Alberto e Breno Bidon. Você tem alguma informação, alguma impressão sobre essa situação? Olha aí, ó, Atlético de Madrid pode fechar com o Yuri Alberto após fracassar com o Marcos Leonardo. Esse time do Atlético de Madrid que tá caindo pelas tabelas nas mãos do Simeone lá, tá mal demais. Agora esquece porque janela fechou. Fechou, né? Ainda bem. Ainda bem. Não, assim, veio uma proposta pelo Yuri Alberto, se eu não me engano, da Turquia, que o Corinthians recusou, até porque os valores não interessavam ao Corinthians pelo fato do Corinthians, em contrato, ter só 50% dos direitos aí do Yuri. E desses 50%, 10% são do empresário também. Então, na verdade, o Corinthians tem direito apenas a 40% e o valor não seria interessante. Por isso que o Corinthians pensa numa proposta tá bom, obrigado, bem alta, né, acima, para ele conseguir ter um certo lucro com esses 40%, que é difícil, porque 50% ficaram com o Zenit, né, na negociação para ficar com o Yuri aí em definitivo em 2023, se eu não me engano. Então, o Yuri agora só sai, se for realmente para a Europa ou para qualquer outro lugar aí, outro mercado, na metade do ano, né? Que inclusive é a janela mais forte europeia, sempre no meio do ano. Então, até o meio do ano... A Rússia ainda tem uma janela aberta, hein? Mas eu acho que pra lá ele não sai mais. Ele agora, que ele já voltou do Zenit, teve toda essa negociação, ele pensa na Europa mesmo, sim, né? Que agora é a janela do meio do ano. Então, eu acredito que até lá a gente não tenha mais atualizações aí no caso... O que pode acontecer é fechar agora pra ir embora no meio do ano. Isso pode acontecer. Sim, isso pode. Isso pode. Mas de qualquer forma só sairia, né? Lá no meio do ano. Teria mais alguns meses. E o Bidon também, né? O Bidon, eu não vejo ele saindo pra um mercado mais alternativo, que ainda tem a janela aberta, como Rússia e tal. Ele é um jogador que ele tem potencial pra Europa também. Então, vai ser na janela do meio do ano aí. Que tipo de time vocês acham que o Bidon poderia se encaixar hoje na Europa? Ele tem a cara de La Liga, hein? Cara, eu acho que tem cara de Europa A. Espanha. La Liga. Eu acho que é um jogador que... Espanha. Ele tem cara de Europa A. Então, acho que até na Premier League. Eu não vejo aí na Alemanha. Não é da Europa A, porque o Raio Vallecano é da Europa A, mas aqui não cai na Série C. Não é considerado Europa A. Não, Europa Não, Europa é uma coisa, mas o time não é Europa A. time, então tá. Assim, eu não vejo ele jogando na Alemanha. Porque eu acho que é futebol mais físico, entendeu? Agora, eu vejo ele jogando na Premier League, por exemplo. O estilo dele, pra mim, é mais Espanha, La Liga ou Premier League também. Ele é um futebol mais técnico, menos pegado. Porque a Itália também, hoje eu vou te contar uma coisa, assisti o jogo no final de semana do Milan, o amigo tá dando porrada até na mãe, hein? Não, em nível fraco. Tá chegando junto. Quem? Futebol italiano. O nível de jogo na Itália, não é à toa que a seleção italiana passa pela maior crise da sua história. É verdade. Não é à toa. O campeonato italiano, eu tento ver alguns jogos. Não dá, cara. Muito difícil. Tem jogo na Série A2 do Paulista aqui que é melhor. Não, e o alemão também, você tinha o jogo do Bayern aqui. Pois é. Você tinha o Bayern do futebol do mundo. O Bayern também, mais os 2 ou 3 times na Alemanha, também tá feia a coisa, hein? Mas é um futebol muito pegado. Então por isso que eu não vejo o Bidon chegando num futebol de só carrinho, só pancada. Não. Ele é aquele cara mais rápido, realmente, com a visão de jogo pra jogar com esse campo mais aberto, ali em espaços, né? E não nessa imposição física. Eu vejo o Bidon nível A Portugal, Porto, Benfica, Sporting sendo um time legal pra ele, é um time... É que Portugal hoje a gente já considera uma prateleira abaixo. Sim, mas mas assim, olha o Breno Bidon. O Breno Bidon precisa de uma repaginada física pra jogar numa liga. Um pouquinho, né? Então, talvez... Mas isso naturalmente eles já fazem quando o brasileiro vai pra lá. Claro, né? Mas eu digo que para uma primeira adaptação e uma melhoria física, você jogar em Portugal e num time bom, né? Ou seja, o Porto, seja o Benfica, um time que dê essa condição, pode ser um grande passo para ele se preparar para uma segunda. Mas você não acha que o jogador do nível... Assim, ele já mostrou...
Antigamente você tinha Portugal como entrada para a Europa. Isso que eu falei. Hoje em dia a gente era meia boca, assim, tinha potencial, não tinha estourado ainda. Ele ia para Portugal, aparecia em Portugal e aí... Né? Mas assim, hoje, Benfica, Porto, Sport... Não. É uma prateleira abaixo. É uma prateleira dos outros... Se você comparar com o Arsenal hoje, com Liverpool... Com Premier League e La Liga, de qualquer forma. Eu acho que ele não devia ir para uma Europa A, na Premier League, por exemplo, para assumir um time... Um Nottingham Forest. Isso, tipo assim, você pega o Arias, por exemplo, o próprio Arias sofreu muito a crítica ao seu futebol em função do time que ele foi. Claro. Aí você pega o Bidon, coloca num time que tá brigando para não cair e tal, aí eu acho ruim. Mas ele deve ter, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo a movimentação dos empresários dele, parece que o grupo que gera a carreira dele não é bobo não, né? Tanto que já recusou algumas propostas menores. Mas eu acho que dá pra ir pra um time legal, hein? Também acho. Mesmo na Itália, se jogar na Inter, jogar no Napoli. Podemos? Eu acho tem que bons técnicos, né? Aí ele rende. Eu acho que esse ano vai ser, inclusive, decisivo para isso, para ele se consolidar mais. Porque se a gente pensar, foi o segundo ano dele como titular no profissional, né? Ô, Lelê, esse 2025. Tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora. Vamos piscar nesse momento lá pro Corinthians. A apresentação do Caio César, jogador do Corinthians, que chegou do mundo árabe, né? Do Al Hilal, ali, ó. Caio César sendo E já deu assistência apresentado, pro golaço do Yuri Alberto. participou do jogo já, né? Ele é mais um caso daqueles jogadores que primeiro jogam e depois são apresentados, porque não dá tempo, né? Sim. Mas tá aí o baixinho, o Caio César, que não tava em alta lá no futebol árabe, né? No Al Hilal. Ele não tinha espaço, né? Porque o Al Hilal é um time recheado de craques lá. Então... Pois é, acabou de contratar o Benzema, né? Sim. Tirou do Al Ittihad, que é um dos rivais. Rival lá, e foi pro Al E Hilal. por conta disso, o Cristiano Ronaldo tá protestando, não quer entrar em Nós vamos campo, falar disso não. daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto aí, ó. Mas tá aí a apresentação do Caio César, que na opinião de vocês vai agregar, vai ser importante. Muito. Eu acho que muito. Não só pelo toquinho enjoado que ele deu de calcanha pro golaço do Yuri Alberto, já animou o torcedor. Porque é cedo, né? E é pouco pra gente avaliar por conta de um toque ali enjoado nessa final de Supercopa do Brasil. Mas, assim, até de ver os vídeos dele mesmo, o último jogo que ele fez pelo Al Hilal agora lá, ele foi muito bem também. A gente até ficou com medo que o Al Hilal fosse voltar atrás e não emprestar mais, porque ele entrou bem na partida. Ele é um jogador habilidoso, é um jogador de velocidade. Ele é um característico ponta que o Dorival tanto queria pra esse time, né? Que ele tava realmente pedindo atacantes de ponta. Que era ali, o Thales Magno no começo, né? No que começo era pra ser o Thales Magno, que já foi o Romero um dia. Sim. E que eles não estavam mais conseguindo desempenhar e agregar no time do Dorival. Então hoje chega o Caio César pra fazer essa função. Que comentarista, hein? Muito bem, gente. Aí o Caio César, reforço do Corinthians. A última pausa do Esporte Sem Firula, na volta. Ali. Paquetá e também com o Caio César. Vamos ouvir uma palavrinha dele. Sim, como eu falei desde a metade do ano passado, quando surgiu as primeiras conversas, eu já tinha o interesse de vir para o Corinthians já, né? Já tinha tido uma conversa com o Corinthians e já tinha meu interesse já de vir para cá, né? Conversei com a minha família, conversei com todos e desde a metade do ano era o lugar que eu queria vir, né? Lógico, sabendo que sempre seria uma responsabilidade muito grande estar no clube como o Corinthians. Sei que todo mundo espera, né, de mim um bom futebol. É uma responsabilidade muito grande estar aqui vestindo essa camisa. Mas eu acredito que, apesar de ser novo, eu estou preparado, né? Estou preparado psicologicamente, tecnicamente, fisicamente para encarar esse desafio. E acredito que, bem preparado, eu vou fazer um bom ano com o Corinthians. Eu acredito que fisicamente eu estou bem, porque lá a gente já estava no meio da temporada, né? Então, acredito que fisicamente eu cheguei muito bem aqui. Lógico que precisa mais de ritmo de jogo, né? Jogar jogos com mais minutagem. Mas fisicamente eu estou bem. E em relação ao meu estilo de jogo, eu acredito que o meu estilo de jogo também eu ajudo muito defensivamente. Não só ofensivamente, mas defensivamente eu ajudo muito o time. Né? Sou aquele jogador que ajuda o lateral também na marcação. Então, acredito que no que o professor Dorival me pedir ali, eu vou estar à disposição ali para ajudar também, defensivamente, ofensivamente, para ajudar o grupo e o Corinthians da melhor forma. Muito bem, tá aí o Caio César falando. Vai fazer um barulho, é isso, Vessa?
Cara, a impressão no CT é que dos primeiros treinos dele que ele vai poder ajudar bem, assim, durante a temporada, entrando no segundo tempo bastante. É daqueles caras que modificam o seu jeito de jogar muitas vezes. Eu preciso de um cara rápido para contra-ataque, ele vai estar lá. Foi isso que, aliás, ele fez, colocou ele no jogo exatamente para isso. Sabia que o Flamengo tinha que sair de qualquer jeito, falou, agora eu vou pôr alguém para dar aqueles sprints, enfim, ser lançado nas costas do zagueiro. E ele tem 21 anos só, então é um muito garoto, da base ali do Coritiba e tudo mais, depois vai para o Al-Hilal, veio de graça, o Al-Hilal aceitou liberar, sem cobrar nada, mas o Corinthians está tendo que pagar o salário. Se o cara joga no Al-Hilal, a chance dele ganhar menos de R$1 milhão, na minha visão, é zero. Então ele certamente ganha mais de R$1 milhão hoje no Corinthians, e é uma tentativa, acho que vai ser titular na quinta-feira, sinceramente, porque vai dar uma segurada nos jogadores para ter os caras no derby. Então vai ser um time bem modificado e eu acho que o Caio vai fazer o seu primeiro jogo como titular. O torcedor lá na Arena vai poder ter a sua primeira oportunidade de vê-lo. Futebol é mais simples que parece. Chega aí 21 anos, pimba, cai no timão, tem time que não contrata ninguém, o Corinthians vai lá e traz o cara e joga. Acabou o transfer ban, né? Futebol é mais simples do que parece. O Corinthians vai contratar, tá contratando, vai contratar mais. Esse cara, como o Versoni falou, não é barato, nem um pouco. É como, por exemplo, vai guardando as proporções, o Michael foi pro Flamengo quando encerrou lá, né? E o salário do Michael era um dos maiores do Flamengo. Agora vai voltar, voltando. E o Vessa me desafiou aqui no programa, antes de falar, essa mãozona que deram pro Corinthians no calendário, olha, ela é inesperada. E tolos, o Flamengo, o Atlético Paranaense e o Palmeiras, né? Por tabela, né? Então, o Corinthians fez muito bem, defendeu os seus interesses e conseguiu fazer a semana ideal para ele. Pulou a estreia do Brasileiro, a segunda partida no Brasileiro, que ele já tinha perdido a primeira, fora de casa contra o Atlético Paranaense para jogar contra o Capivariano em casa. Mas como é que fez? Qual era a data? Qual era a data? Né? O Mirassol está jogando em 48 horas. O Paulista tem que acabar numa data... Qual que você sabe colocaria? O Velo Clube, quando você jogou? Você teria que jogar terça e quinta. Né? Como o São Paulo fez o ano passado. Você lembra quando o São Paulo jogou? O Corinthians também fez. Você lembra quando o São Paulo jogou 4? O Corinthians também fez. Jogou numa segunda-feira. Então deveria fazer, não deveria? É isso? Só que você tem um campeonato que vai até dezembro e um que tem que acabar agora em março. Qual que você consegue puxar pra frente? O Flamengo. O de dezembro, isso é óbvio. O Flamengo teve que estrear antes no Estadual do Rio para poder jogar o jogo do Brasileiro, né? O Flamengo não pôde fazer isso, né? Não, o Flamengo quis fazer isso. O Flamengo quis fazer isso. Porque para ele foi mais conveniente. Ele achava que com sub-20 ele ia se virar. Falou, já me adianto aqui e eu respiro lá na frente. Então são escolhas. Que pela Federação Paulista foi presenteado com a estreia contra o Corinthians joga nesse campeonato paulista. A estreia contra a Ponte em casa. Não vou nem falar como é que a Ponte estava, que talvez a gente não soubesse. Eu acho que o Mirassol estrear fora é exagerado pro São Paulo, mas estrear contra um time menor em casa, um monte de gente estreou. O Corinthians já teria o benefício dos dois clássicos em casa, mas ele faz contra Palmeiras e São Paulo. Estreia contra a Ponte. E aí, na hora da dificuldade da Supercopa, ele ganha o Capivariano e não ganha o Brasileirão. Realmente o trabalho foi bem feito. Fora de campo. Muito bem feito, né? Então, lembrando, o Corinthians... É uma semana em que todos estão encalacrados, o Corinthians vai jogar com o Capivariano. O Corinthians vai jogar na quinta. O Caio César, então. O Corinthians vai jogar na quinta e o Palmeiras na quarta, tô falando do derby. E o jogo do meio de semana que vem, do Atlético Paranaense na Arena, foi trocado da quarta para quinta. A polícia tá alegando, acho que tem um show grande lá no Curitiba e a polícia pediu porque não consegue dar policiamento para os dois eventos. E aí pediu, a CBF jogou para quinta. O problema é que se o Corinthians passa no Campeonato Paulista, vai impactar lá no mata-mata no domingo também. O Corinthians terá que jogar na quinta lá em Curitiba. Temos a sequência do Corinthians também. Bora. Cores coloridas. Verde. Olha lá, Capivariano. Olha, tá bonito, hein? Capivariano em casa. Só o Bragantino tá diferente aí, né? Palmeiras em casa. Bragantino é fora, é isso? Não, olha o símbolo. Joga duas vezes em casa? Não, aí... Bahia de novo? Não, olha o Bragantino. É o Bragantino ali, não é o Bahia. Tá errado o escudo. O escudo tá errado. É o Red Bull. Mas é em casa. 2 jogos em casa. Mas é pelo brasileiro, né? Aí é brasileiro. Na verdade então, vai vendo como é que é o efeito dessa mexida.
Ele não vai a Curitiba. Ele vai jogar em casa o Capivariano, em casa Palmeiras, em casa Bragantino. Isso. E assim é bom pra você começar. É um estadual. Assim Capivariano, Palmeiras e Bragantino em casa, no Campeonato Ó, e você não Brasileiro. acredita isso depois que o Arnaldo falou? Depois da sequência, olha, acredito que é tudo fora. Então, Caramba! São Bernardo fora, Atlético Paranaense fora, Cruzeiro no Mineirão. Caramba! Mas começar com uma gordura Começar é bom, com né, 9 Tudo pontos. fora. Casa. Eu não Começar sabia, com uma não. gordura Eu achava é que bom. depois ia jogar de novo em casa. Não, vai jogar tudo fora. Começar com uma gordura. Eu jurava que era 6 jogos em casa. Não, é 3 e depois 3 fora. Caramba. Muito bem, ó, agora sim. Aê. Olha lá, Capivariano em casa, Palmeiras em casa, Bragantino em casa. Tudo Olha lá. bem, são 2 campeonatos diferentes. Aí depois São Bernardo fora, Atlético São separado. Bernardo fora da onde? 3 aviãozinhos? São Bernardo. Hein? 3 aviãozinhos? Depois é Cruzeiro. Esse final é mais avião, cascudo mesmo. Às vezes tem 3 Atlético e aviãozinhos? Cruzeiro. Claro, tá alguma estranho. Furacão e Cruzeiro. Aí, Será que a produção não errou 3 aviãozinhos, não? Aí tem razão. Seguidos? Bom, se bem que vai jogar com o São Bernardo já São Bernardo é aqui classificado, do lado, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vai jogar Parem classificado, com não vai? isso. Não sei. No Paulista? Tem um derby, gente. Uma vitória não classifica. E tem um derby depois. Não acho que... Então eu tenho uma pergunta pra você. Eu acho que vai chegar precisando alguma coisa lá em São Bernardo. Pergunta pra você, De Vessa. quê, velho? Respirar. Falar Não, oi. vitória. Ah, para. Vessa, qual é a prioridade? Eu nem vou contar o Capivariano, que vai jogar com o time reserva e tal. É Palmeiras pelo Paulista ou Bragantino pelo Brasileiro? É isso. Mas não tenho a menor dúvida de Palmeiras. Mas não precisa nem perguntar. É mesmo? Pô, Bragantino, brasileiro, vai até dezembro. Não precisa nem perguntar. Mas o Dorival mesmo? vai com essa faca nos dentes, porque na época, né, do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, foi jogar contra o Palmeiras estava mexido lá, não sei o quê, tinha aquele jogo da ressurreição em Curitiba, ganhou jogando mal, todo mundo. Aí o Dorival jogo da foi lá, mudança do torce a técnico, faca no de Palmeiras, esquema. 5-0 Palmeiras. Lembra? Nossa. O jogo contra o Coritiba que o Palmeiras mudou o esquema. Exato. Passou a jogar no 3-5-2 com Breno Lopes. e o Henrique, que não jogou em Curitiba e jogou contra o São Paulo. E lembrando que entre Atlético e Cruzeiro vai ter o Paulista se passar, não é ali no meio, certo? Casa, Isso. né? Aí põe a casa, Não. mais um casa, né? O sétimo lugar é fora de Mais novo. um casa, depende. Nossa, vai dar 4 aviãozinhos seguidos? 4 aviãozinhos? Lembra da Arnaldo? escolinha do professor? Ô, coitado. 4 aviões? Gostei, Vessa. Vai ser, porque hoje é sétimo. E aí o jogo é na casa de Ó, alguém. vem cá, agora falando sério, Marcinho, o Campeonato Brasileiro desse ano, como a CBF deixa o Corinthians de fora da segunda rodada? Deixa eu falar Ela aqui. desequilibra a competição. Nesse... Ave Maria. Calma aí, Calma. Claro que sim. Calma, nesse desequilíbrio que ele tá falando, hoje, neste momento, tá? Olha o aviãozinho, São Bernardo, Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras no Allianz Parque, tá tranquilo ou não? Hoje. Se fosse hoje. E aí, os 4 aviãozinhos, tá tudo bem ou não? Não, mas, ó, Verdade. Palmeiras, Você o tem razão. Palmeiras no meio do Atlético e do Cruzeiro. mas a coxambrada foi o Corinthians que pediu. Né? Ó, pra acalmar, os ônibus Foi sem aqui, ó. querer? Não, que Ah, seja pedido, bom. mas aí, ou seja, Tem o- quando tem dá o- o problema, aí... Mas a vida é assim, Ó. né, bicho? Pô, você quer ser... Premiações do Corinthians, mais o Inteligente. bônus pro Memphis. Ah, não, Bruno. Pega a tela do pega a Game flanela, Over não, aí, Pega ó. a flanela logo. Pega a flanela agora. Essa tela chama Game Over. Game over, Por tá quê? bom. Porque acaba com qualquer discussão. Ah, é a tela mesmo? que acaba com a discussão. Olha lá, ela Pode vem. mandar, Ó, pode ó, mandar. Ela vem Pode bonita. Olha lá, mandar. pintou. Zoom, aqui, ó, pelo amor de Deus. Pode mandar. Onde você ia botar? Tirando o verde que a Careca. produção colocou errado Ih, na, olha na lá. tela. Premiações Tá do todo Corinthians. cheião. Copa do Brasil, 97 milhas, quase 98. Paulistão, 5. Supercopa, 11,6. Total, 114. Bônus do Memphis, 70% dos jogos, 6,3. Participações em gols, 4,7. Títulos, 14,1. 25 milhões. Ou seja, Saldo lucro final. de 89,2 milhões. Que papo era aquele que era melhor do Corinthians perder, porque se perdesse o Memphis não ia ganhar? Fala aí, Mestre. Não vou nem falar sobre esse tema. Não, se o Corinthians perdesse o jogo, o Memphis não ia ganhar nada. E tinha um E como prêmiozinho de segundo vice. colocado, o Corinthians ia ganhar mais do que vai ganhar. Ó, porque- o Vessa tá colocando Mas pedra esse- sobre pedra com a Essa flanela tela na mão. chama. Daqui, pode pôr no meu ombro aqui. Essa tela chama-se Game Over. Acaba qualquer discussão. O cara fez tudo isso, a diferença dele é muito grande depois da chegada dele no Corinthians. Assado. E tá aqui, ó.
Aí a resposta, a tela, a importância dele falar o quê? pra Não, tô instituição gostando, peraí. Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá aí, ó. Não preciso falar nada, é só ver essa tela. O que eu posso dizer é que os 89 milhões, você tem que tirar aí pelo menos 40%, 35%, 40% de imposto. Não é tudo isso. É isso, né? Estamos na Suíça. Que país que você tá? Pode tirar. 27, não, da premiação, você pode calcular de 30% a 40% de imposto. Mesmo? Pode. Pô, que é? Pode. Tributação suíça? É que o Márcio Pode tá morando em calcular. outro país. A gente mora Pode no Brasil. calcular, mais premiação Então, pros essa outros tela jogadores. aí é o game essa- over. Ó. A discussão acaba com essa tela aí. Olha isso, O que a gente pode Valeu discutir, e valeu muito, muito, Valeu? O que a gente pode Jogador que você discutir é a mais gostou do proporção. Corinthians nos últimos Quantos anos? Isso que as coisas intangíveis a gente A não gente sabe. pode A discutir. molecada que vai com as faixinhas no estádio. Isso, a proporção. Tudo que o cara tem em volta de O tudo. Corinthians hoje se coloca num lugar proporcionalmente e ganha menos que o Memphis. Ganho, tô vendo aí Por na causa tela. do imposto. Ganha. Tira o imposto pra Tô você vendo ver. mesmo, a tela tá Você aí. vai ganha valer. menos. Essa Dinheiro. tela do Vess é boa, viu, cara? Vou te falar que todo mundo. Dinheiro. Porque o Memphis, ó, olha aí, ó. O time, presta atenção aqui nisso aqui, o time não cai em 2024, vai pra Libertadores de 25, vai pra Copa do Brasil de 25, ganha a Copa do Brasil, ganha o Paulista, vai na Libertadores de 26, ganha a Supercopa, faz tudo isso de dinheiro depois da chegada do cara. E uma semifinal de Copa Sul-Americana. Só isso que aconteceu depois que o cara chegou. Só isso. Aí você faz a conta proporcional e veja quanto o Corinthians teria ganho se tivesse o controle das coisas. E não talvez tivesse... Não teria essa tela Não, sem ele. meu Deus, claro que você teria o cara, que você tem que abaixar as calças até o joelho, até o tornozelo, para ter o cara. Todo grande Entendeu? jogador de todos É os clubes isso. tem bônus e frescurinhas e tudo mais. Todos. A única diferença é que o Memphis a gente sabe porque o contrato vazou. Certo. O do Veiga a gente não sabe. Do Talvez. Yuri Alberto a gente não sabe. O do Lucas a gente não sabe. O do Talvez Memphis a gente a diferença sabe. seja A um diferença clube é que que o tá contrato vazou. À beira da recuperação judicial. Isso não conta, porque nessa hora ninguém está preocupado com isso. Só eu. Não. Você tá preocupado, palmeirense? Porque o Corinthians foi campeão em cima do seu Palmeiras. Porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Porque o Corinthians foi campeão da Supercopa. E os números tá aí. Você não pode brigar com a imagem. Vai brigar com a imagem. Olha o saldo aí positivo pro Corinthians. Eu que sou crítico ao salário do Memphis, eu tenho que baixar a cabeça e reconhecer que vale a pena um saldo de 89 milhões. Pagou 25 pro Memphis, mas o cara entregou. O ruim é pagar para jogador que não entrega, porra. O cara entregou 3 títulos ao Corinthians. 3. E não estamos falando nem de marketing, nem de patrocínio, nem de coisas que vende no estádio, nem de camisa que vende. Estamos falando só de premiação, só títulos. Então, pode chorar. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Lugar de chorar é na cama. Rapaziada, representa com like e deixa a sua opinião, beleza? Tamo junto e vai, Corinthians.